Outra frase interessante, cara, esse cara é riquíssimo e amigo de caras bilionários. Ele tem umas sacadas que eu falei, caramba, olha isso. Uma vida simples pode ser a forma mais potente de desfrutar os itens de luxo. A alegria que o contraste proporciona quando experimento um luxo ocasional. Um mimo inesperado. Ele meio que está falando assim, se você vive no luxo o tempo todo, perde a graça. Mas quando você consegue viver numa simplicidade bacana e ter luxos eventuais, fazem com que o luxo seja mais agradável. Por isso que ele fala, uma vida simples pode ser a melhor forma de você realmente ter prazer nas coisas luxuosas. Aí ele fala, quando você se contenta com uma vida simples, o prazer ocasional parece verdadeiramente mágico. É muito louco, mano. Essa aqui eu não lembrava dessa reflexão. Louca demais. Aí lembra aquele negócio que eu falei sobre o que te faz feliz? É ostentação? Então quando você tiver bem de vida, quitado suas dívidas e tiver com dinheiro, ostente. Só que não ache que todo mundo tem que ser como você. Vamos lá. Fala só mais algumas coisas aqui que tá muito grande, tá? Outra coisa que ele fala, eu adoro esse ponto de vista. Uma vez ouvi alguém dizer que um Toyota de alto padrão é melhor que um BMW básico, porque o Toyota é repleto de itens que tornam o carro mais agradável de dirigir, banco confortável, teto solar, enquanto o BMW básico, em grande parte, só serve para ostentar. Aí ele fala, eu adoro esse ponto de vista. O que ele está falando? Isso é verdade. Por exemplo, esses dias eu vi um influenciador, rico, ele comprou um BYD. E aí um monte de gente começou a criticar ele falando, pô velho, BYD, você tem dinheiro para ter uma Ferrari. Mas para que eu vou querer ter Ferrari? Qual que é a utilidade de uma Ferrari para você andar aqui em São Paulo nessa buraqueira? Trânsito, violência, radar, entende? Tem um pouco a ver com isso. As pessoas que compram coisa para ostentar, sendo que uma coisa que não tem o mesmo status pode ser muito mais útil e até muito mais confortável. Deixa eu perguntar, só uma dúvida, você já dirigiu uma Ferrari? Você já andou numa Ferrari? Meu amigo, andar no meu HR-V é 1000 vezes mais confortável que andar numa Ferrari. Lamborghini aqui em São Paulo? Mas enfim, porque eu tô falando que eu já andei, tá? E eu não faz sentido ter esses carros aqui em São Paulo, nessa buraqueira que tá? Mas é uma das coisas que ele fala. Às vezes você tem uma coisa mais simples, vai ser muito mais útil, eficaz e valer muito mais a pena, só que a pessoa prefere o carro mais caro só porque é de uma marca cara e nem entrega tanto, né? Outra reflexão interessante que ele traz aqui, e essa foi muito legal, cara. Ele fala, né, no livro O Mesmo de Sempre, ele faz uma reflexão interessante sobre por que acho que era a década de 50, tinha acabado de ter a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A década de 50 foi considerada a década mais feliz de se viver nos Estados Unidos. Aí você pensa, ué, mas todo mundo era pobre, tinha perdido a guerra, tava uma lasqueira do caramba. Aí sabe o que ele fala? Sabe por que era uma década feliz? Porque todo mundo tinha as mesmas coisas. Você olhava para o lado, teu vizinho tinha uma casinha e um carrinho. Olhava para o outro, casinha e carrinho. Ninguém ficava ambicionando, cobiçando coisas caras. Só que ele vai falar aqui. O problema é que hoje, com as redes sociais, né, todo mundo se tornou seu vizinho. Na década de 1970, as pessoas se comparavam com o vizinho da frente, de trás, do lado e do outro. Hoje, você se compara com o coach que tem Ferrari e Porsche. E aí tá todo mundo sempre insatisfeito porque tá se comparando com gente que mora em outra cidade. Aí a comparação acaba atrapalhando, né? Aí outra reflexão que ele faz, parecida com as reflexões da psicologia financeira, né? Ele fala assim, ó, eu levei um tempo para perceber isso. Para mim, ser rico significava ter muitos bens luxuosos, sofisticados. Hoje, ser rico significa não ter pressa, passar tempo com a família, ter controle da minha agenda,
ter independência intelectual, poder viver do meu jeito. Independência, essa é a verdadeira riqueza. Por exemplo, eu vejo alguns coaches, eles não têm liberdade nenhuma. Não tem independência, tem uma agenda lotada, não passa tempo com família. Eu falo coach, às vezes até meio que mancada falar coach, porque assim, tem muito coach bom, mas que tem muito coach vagabundo, então meio que ficou depreciada, né? Vulgarizou a palavra coach, né? Mas tem um monte de cara aí, cara, sinceramente, pessoal, tem gente aí que tem carro importado pra caramba, mas eu não troco a minha liberdade pela vida atordoada deles, não. Tem que ficar andando pra lá e pra cá com segurança o tempo todo, você não poder ir no cinema, não poder fazer nada. Quando você quer passear, você tem que ir lá pra Europa, porque não dá pra passear aqui em São Paulo. Não, prefiro a minha liberdade mesmo. Tem um negócio que ele fala muito interessante aqui também, que ele dá o nome de dívida social, mas esse é mais amplo, assim, eu não vou falar sobre isso, não. Ah, achei uma frase aqui que eu tinha lido, que eu não lembrava onde que eu tinha lido. Olha essa frase que legal, é do autor, né, chamado Mark Twain. O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre aquele que não sabe lê-los. Muito boa. Leia mais livros. E outra coisa que ele fala, eu acho que eu vou finalizar com essa reflexão. Essa reflexão, inclusive, é uma reflexão interessante que eu ouvi pela primeira vez do Caio Carneiro, quando eu fui no podcast dele. Caio Carneiro é gente boa, gostei muito dele. Ele falou uma frase assim: Duda, eu acho que uma das maiores vantagens de você ter dinheiro, de você enriquecer, é você poder experimentar as coisas. E aí aqui ele fala assim, ó: experimente o maior número possível de tipos de gasto, cortando fora rapidamente, sem piedade, tudo aquilo que não funcionou para você. Tente gastar com alimentação, viagem, roupa, evento esportivo, experiência, o que quer que seja, mas pare imediatamente se isso não estiver te deixando mais feliz. E aí eu acho interessante, porque o resumo desse livro, galera, é isso. A arte de gastar dinheiro. Como que você tem que gastar seu dinheiro? Com aquilo que te deixa feliz e que faz sentido para você. E se o jeito que você gasta e as coisas que você gosta, o fulano ou o cicrano não gostam, problema é deles. Não se adapte. Quem vai falar isso é o Almanaque de Naval Ravikant aqui. Ele fala: viver para atender às expectativas da sociedade é a verdadeira inimiga da paz de espírito. Você nunca vai ter paz se você está sempre preocupado com o que vão pensar de você sobre como você gasta o seu dinheiro. E ele fala isso. Você experimenta. Vai em restaurante caro. Esse livro aqui é muito bom para quem é rico, tá? Ele não escreve para pobre, mas faz sentido para pobre o que ele fala. Tem muito bilionário que ama esse cara aqui, tá? E ele fala: se você tem grana, vai no restaurante mais caro que você já foi na vida. Só que vai lá e vê. Foi legal? Valeu para você? Foi bom? Fez sentido? Vou dar um exemplo. Eu já fiz um propósito aqui com a minha esposa, né? Faz alguns meses. A gente vai tentar todo mês ir em algum restaurante caro. Pra quê? Porque a gente tem dinheiro e a gente quer conhecer. Eu vou falar. Tem vários restaurantes caros que eu fui, não volto nunca mais. Por quê? Porque não valeu a pena. Teve restaurante que a gente foi que a gente deixou 700, 800 reais só pra dois. Eu experimentei. O que você achou, Duda? Uma porcaria. Uma porcaria. Tem restaurante que eu e a Mayara vamos e gasta 150 que eu comi melhor. Só que é isso, tem gente que é meio tonta. Tem rico que fala assim: você tem que gastar bastante no restaurante caro pela experiência. Isso é papo de trouxa. Você vai em restaurante caro aí, tem muitos que não tem experiência nenhuma, não tem porcaria nenhuma, nem a comida é boa. É só pra falar que você tá lá e ver se alguém tira foto. Nossa, tá gastando, hein? Grande coisa. Eu fui em restaurante Michelin, faz uns 2 meses com a minha esposa, num restaurante lá na região lá de Itaim, lá, Moema, lá. Caro, caro. Cara, eu não vi graça nenhuma, nem a Mayara. A gente falou: cara, é isso? Sério? Não experimentei. Gostei? Não. Vou voltar? Não. Mas eu fui ver, entende? Então, ele fala que quando você tem dinheiro, você pode experimentar as coisas para ver o que faz sentido para você. Tem muita gente que fala assim para mim: Duda, você não tem um carrão desses porque você nunca andou num deles.
Eu já andei. Galera, eu já fui em mansões do Alphaville. Eu vou lá e falo, caramba, que bonito, nossa, que da hora. E aí, você tem vontade de morar aqui? Não, não tenho. Por quê? Porque eu já fui, eu já vi, eu já senti, eu já andei, eu já dirigi. É legal? É. Quero ter? Não. Eu experimentei e vi o que faz sentido para mim. Pode ser que um dia minha percepção mude. E ele fala aqui sobre como é importante que a gente esteja aberto à mudança.